Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, aqui da Integração Escola de Negócios. Hoje nós temos um aulão barra palestra com o Fábio Eltz sobre Mindset e eu vou ficar disponível no chat. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui que eu leio para o Fábio, ou vocês podem ficar à vontade para abrir o áudio e fazer uma pergunta direto para ele, tá? Vamos lá, Fábio. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? A Fernanda de volta, Samara, né? Tudo bem com vocês? Ontem a gente falou de agilidade emocional, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de mindset, né? As coisas da mente são todas misturadas, complicadas, né? O ser humano, o cérebro é tão pequeno e comanda tanta coisa, né? Cabe tanto pensamento, tanta emoção, tanta coisa dentro de um cérebro que pesa 1 quilo e pouco, né? É o peso mais ou menos de um cérebro adulto, 1 quilo e acho que 800 por aí, né? Então vocês imaginem o quanto cabem coisas nesse cérebro, quantas conexões eles fazem, né? Existe ainda dentro da ciência, a gente está começando a bater papo, né? Existe ainda dentro da ciência essa dúvida, essa pesquisa, esse aprofundamento entre cérebro e mente, né? Cérebro uma coisa física e mente uma coisa intangível. É meio que o nosso computador, né? O Note, a parte de hardware e a parte de software, né? Então a gente tem essa combinação aí de aspectos muito grande. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje, é disso que a gente vai abordar, que trata do mindset, dessa programação que a nossa mente pode fazer. Os estudos da mente têm aumentado da década de 50 para cá. Cada ano, cada década, se descobrem coisas novas, né? Faz algum tempo que melhorou muito as técnicas de imagiamento, né? As técnicas de imagem, se chama técnicas de imagiamento, né? Como ressonância, etc. Hoje já é possível mapear, não o teu pensamento, não é ler pensamento, mas é possível mapear o teu cérebro enquanto ele está pensando determinada coisa, você está bem, você está mal, conforme o estímulo, as atividades mudam em determinadas regiões. Para quem está chegando, a gente está tentando falar do cérebro, essa máquina incrível, né, que a gente tem, e a gente vai falar mais da mente, da parte do software, não do hardware, né, que é o cérebro, né? Então, o pessoal está entrando ainda e é legal, né? Falar sobre isso é muito bacana. Apesar de ser muito abrangente, tem muitos aspectos diferentes, né? A gente tenta se concentrar e ver o que já foi de alguma forma, mapeado, decifrado, etc. Né? Boa tarde, Kelly. Nossa professora maravilhosa de processos, indicadores e resultados está prestigiando. Essa tem um cérebro maravilhoso, privilegiado, né? Mas vamos lá. Então, não podemos falar isso, né? Não está certo para o mindset dizer ela é melhor do que eu não consigo ser. Não, eu tenho que me esforçar. Mas é disso que a gente vai falar, tá, pessoal? Dessa programação toda cerebral. E eu vou começar falando de uma expressão que o Buda tinha, que dizia que nós somos aquilo que pensamos, né? Buda tem uma frase um pouquinho maior, e eu deixei a frase aqui porque ela é longa, né? Para eu poder ler. Então vamos lá. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. É do Buda. Mesmo com pequenos conhecimentos da mente naquela época, já se percebia o comportamento das pessoas, já se percebia que, como elas pensavam, as coisas aconteciam. Claro que não é uma ligação tão direta, tão simples como a gente está falando. Eu quero acertar na Mega Sena, então eu vou pensar. Até porque quando eu falo eu quero acertar, eu estou tentando enganar o meu cérebro,
né? Não é uma coisa que vem lá de dentro, é um pensamento que eu estou botando na minha cabeça, né? Daí a gente não engana o cérebro, né? Enganar o cérebro é uma coisa complicada, ele é esperto, viu, pessoal? O cérebro tem algumas características, ele é bem esperto. Não, eu vou gostar disso aqui. Não adianta, você não gosta, né? Você tenta, você disfarça, mas não gosta. Então, o Buda já dizia, você é aquilo que você pensa, né? E a gente fala que nossos resultados dependem muito da maneira como a gente pensa, né? Da maneira como a gente pensa. E a gente pode ver, quando eu estou mais otimista, eu tendo a atrair coisas mais legais. É científico isso? Um pouco é, né? Parece alto astral, né? Não, não tem nada a ver com isso. É realmente científico, né? A nossa mente vai coletando aspectos e coisas que me levam. Se eu tenho um desejo forte de morar, né, em determinada cidade, eu acabo captando oportunidades, conversando com pessoas daquela cidade, olhando mais, ficando curioso, e uma hora, quando eu vejo, eu estou trabalhando lá. Então, de alguma forma, eu atraí, eu me esforcei para isso, né? É o que a gente diz, então, a gente acaba atraindo, a maneira como a gente pensa pode mudar muito as coisas, pode mudar bastante, né? Eu vou para uma reunião já sem paciência, mal-humorado, vai ser chato. Se eu vou afim, vai ser melhor. Né, Fernanda? Se eu vou para cliente acreditando na venda, Fernanda é o nosso comercial, se eu vou acreditando, é muito mais provável que as coisas aconteçam. E não é uma coisa de simpatia, de estatística, é realmente uma programação que a gente tem, né? Isso tudo a gente chama um pouco de mindset, né? Essa coisa de preparar a nossa mente para determinada situação. A gente prepara, por exemplo, quando um familiar está doente, idoso, a gente prepara para segurar um pouco mais a morte, né? De alguma forma dele. Então, preparação para uma coisa negativa, né? Para eu, por exemplo, fazer um MBA, eu vou ter que me preparar para segurar a onda, para estudar mais, para perder alguns programas, etc. Isso vai acontecer, né? Eu vou programar minha mente para aceitar isso como natural. Não adianta eu começar um MBA à noite achando que eu vou manter minha vida toda normal sem perder nada do que está acontecendo no mundo. Não tem como, né? Então, a gente fala que isso é tipo uma programação. Então, a definição mais legal de mindset é essa, é uma programação mental, que é um conjunto de pensamentos e crenças que faz como a gente se sinta, se comporte diante de determinadas situações. É bem como uma programação de computador mesmo, né? O PPT é programado para algumas coisas, o Word é programado para outras, né? O Explorer é programado para outras. Eu posso, em parte, programar minha mente. É claro que isso não está dominado no mundo ainda. Como é essa programação, como a gente faz, é claro que não está dominado, né? Uma das dificuldades das pessoas que elas passam é quando elas não programam a mente para determinadas situações, né? Vou viajar de férias, tá? Que delícia, que coisa boa, né? Daí pegar um avião, vou para outro país. Eu preciso me programar. Nem tudo será lindo, né? Nem tudo será lindo. O aeroporto é chato, você fica horas lá, voo atrasa, é complicado, é desconfortável, a não ser que você vá de primeira classe, né? É desconfortável, horas e horas lá. Você chega com fuso horário, chega com sono, cansado, está fora de casa, não é a sua cama, não é o seu banheiro, alimentação em horários irregulares, acha tudo caro, porque está em dólar ou euro, você acha tudo caro, né? Então, claro que você aproveita muito, mas tem pessoas que se estressam muito em viagem porque não programam a sua mente para essas coisas, né? Principalmente quando viaja com companhia, que cada um tem um horário de fome, cada um tem um hábito, é mais complicado ainda. Tem toda uma parte boa que é legal de viajar, mas tem uma parte também
em que você tem dificuldades, né? E você precisa se preparar a mente para isso, programar sua mente. Viagem é cansativa, é difícil, está fora do ambiente, né? Comida diferente, você cansa mais, caminha mais, né? Tudo isso, então, você precisa se programar. Tem uma parte maravilhosa. Se você está programado para esse tipo de dificuldade, você nem dá muita importância. Você já sabe que aconteceu. Eu diria que isso é um tipo de resiliência preventiva. É quase como um antídoto. A resiliência tem a reativa, que é para agora, e tem a preventiva. Eu já me torno resiliente preventivamente, sabendo o que pode acontecer, né? Então, mindset, pessoal, é essa programação que a gente faz na mente. Eu falei de férias, alguém deve ter pensado nas férias, que se estressou de alguma forma. Feriadão no litoral, não é maravilhoso? A gente acha que é só a parte boa, né? Alguém de pensar o trânsito vai me deixar transtornado? Não, ninguém quer pensar isso, porque senão não vai, né? Mas o mindset eu também posso programar para a parte boa, para tudo isso. Ai, casamento é legal, a noiva linda, coitada, passa tanto trabalho, tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa para ver, para resolver, para que tudo dê certo em 2 horas. É muita coisa, né? Muito estressante, né? Então, se não faz essa programação mental, é complicado. Então, mindset, o que é? Esta programação mental. É como a gente programa a nossa mente para as coisas que vão acontecer, para como eu vou sentir, para como eu vou atuar, para o que eu vou enfrentar, etc. Né? É uma programação. É muito legal que a gente faz algumas programações, né? Talvez não mentais. Eu me programo para uma viagem, arrumar mala, ver o que eu vou precisar, tal e tal, né? Eu me programo para um passeio, eu me planejo, mas eu preciso também aprender a programar minha mente para isso, né? A programar. Assim como você programa a mente para uma entrevista de emprego. Você não chega lá dizendo, nossa, que trânsito horrível, que calor, como é longe essa empresa, né? Você não chega dizendo isso. Você se programa para estar de bom astral, né? Você se programa para estar legal, para estar atento ao que o entrevistador está dizendo, né? Mesmo que você não esteja tão legal no dia, você programa a mente e consegue ficar um pouco mais legal. Essa é a ideia, né? De você programar a sua mente para algumas coisas, como a gente programa para uma entrevista de emprego, para isso, para aquilo. Então, mindset é essa programação. Não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com personalidade, não tem nada a ver com estado de espírito. É realmente um exercício de se programar. Assim como eu posso me programar para uma corrida, né? Eu preciso de condicionamento físico, etc, etc. Bom, faz sentido para vocês, pessoal? Acharam uma programação errada que vocês fizeram, de alguma forma? A Eni deu umas risadinhas, então imagino que ela pensou, nossa, eu me programei mal para isso, né? Então, pessoal, isso é a programação mental. E como que a nossa programação mental é formada? Por algumas crenças que a gente tem, que se formam com a nossa educação, com a nossa existência, com as nossas experiências, né? Então, a programação vem de algumas crenças, e essas crenças nem sempre são conscientes. Muitas vezes são inconscientes. Por exemplo, a minha família tinha bastante dinheiro, etc, etc. Daí, de repente, foi tudo, a minha família ficou pobre, é um trauma, né? Porque você perde tudo, etc, né? E hoje eu não sei por que eu sou tão tímido no trabalho, eu não corro risco, eu não crio muito, eu não sou muito ousado, né? Eu nem me dou conta, né? Claro que não é uma ligação tão direta, que eu sou assim por medo de perder o emprego, por medo de ficar sem dinheiro, por medo de correr risco, né? Então, esse pode ser um componente da minha crença que eu nem me dou conta. Por que eu não sou mais ousado?
Daí, quando eu olho para trás, eu começo a ver algumas coisas, começo a enxergar determinadas coisas. Claro que não é uma ligação um para um, né? Como a gente gostaria. Na mente, as coisas não funcionam assim, né? Então, de algum modo, essas crenças muitas vezes são inconscientes. E você precisa pensar um pouquinho, né? Por que eu estou bloqueado nisso? Por que eu penso dessa forma, né? Por que eu estou programado para esse tipo de coisa? Então, de alguma forma, as nossas crenças acabam construindo a nossa programação mental. E mexer com essas crenças, que a gente vai ver logo no final, é importante para você saber como manusear isso, como mudar o seu jeito, a sua programação. Agora, sempre que eu tiver um objetivo diferente, alguma coisa diferente para fazer, eu vou ter que programar minha mente para isso, porque senão eu acabo voltando, achando que eu não sou capaz, achando que eu não consigo, né? Por exemplo, por que as pessoas desistem de cursos, disso, de inglês, daquilo, começam 10 vezes e não seguem em frente? Porque ela não programou a mente dela, né? Sim, aprender inglês é difícil. Depois de adulto, mais ainda. Ter fluência é complicado. Não é chegando em 1 hora de aula por semana, 2, que eu vou ter um inglês fluente. Não vou conseguir. Então, eu preciso preparar minha programação mental para persistência, para não desistir no início, porque no início eu vou sentir dificuldade, eu vou achar que eu não aprendo, eu vou achar que é muito tarde, eu vou achar que isso não é importante para mim aprender inglês, né? Que não é importante, eu já crio uma teoria para justificar. Então, sempre que eu for fazer alguma coisa diferente que vai exigir de mim, eu preciso preparar o meu mindset para isso, a minha programação mental para isso, para eu não ser enganado, que é fácil, que é rápido, etc, etc, né? Eu vou ter que programar minha mente para não desistir, para tudo isso. E a gente consegue programar um pouco a mente. A gente consegue. Não é uma coisa igual a software, né? Mas a gente consegue programar um pouco a mente para ter alguma coisa diferente, para conseguir algum resultado diferente na vida que a gente quer, né? De Ah, alguma forma. Oi? eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida Tá. pessoal minha. Tem um passo a passo de como programar a minha mente, o passo um, passo, igual existe na agilidade emocional, algo nesse É, sentido? a gente vai... Você é muito prática, né, Fernanda? A gente vai falar depois os passos para mudar. O mindset de crescimento é um pouco diferente, né? A gente vai ver mindset fixo e crescimento. O de crescimento ele é mais programado para experimentar, para testar, para encontrar. A gente vai ver, tá? Então vamos lá, pessoal. Agora vamos falar dos tipos de mindset. Eu tenho um mindset fixo e um mindset de crescimento. Uma programação fixa, sabe? É isso aqui. O mindset fixo acha que eu sou o que sou. Eu sou assim. Eu sou desse jeito, eu funciono assim. Isso eu consigo, isso eu não consigo. Isso vai dar certo, isso não vai dar certo, né? Mindset fixo é assim. E tudo que acontece fora da tua vida serve para consolidar esse mindset fixo, né? Eu acho que eu vou mal em entrevista de emprego. Daí fui na entrevista, não foi aprovado, viu? Eu tô certo, eu sou ruim em entrevista, né? Então, esse é um mindset fixo. Eles sempre acham, eu não consigo, eu não posso, não tem jeito, isso é complicado, isso não é para mim, isso é difícil. É um mindset que está fixo, está parado, não enxerga que você pode crescer, que você pode mudar, etc. Não é uma programação aberta, é uma programação fechada, né? E daí coisas mensagens que o mindset fixo diz, eu não sou capaz, né? A Fernanda é melhor do que é mais inteligente do que eu, né? Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, eu sou fraco nisso, sou fraco naquilo. O mindset fixo está sempre procurando coisas que confirmem que ele é assim, porque ele acredita que é assim, né? Esse é o mindset fixo. Fixo quer dizer o quê? Travado, que não pode crescer, que não pode mudar, né? Então, de alguma forma, a gente diz que mindset fixo tem essa mania de pegar tudo que acontece ao seu redor
e usar para mostrar que é fixo mesmo, que as coisas não podem mudar, né? Nossa, eu queria ser inteligente que nem a Fernanda, mas não adianta. Pronto, fixo. Não é? Quem sabe se você estudar, se você ter várias experiências, se esforçar, você pode ser até melhor que ela. Não, mas o mindset fixo, eu acho, a Fernanda é melhor, né? Porque na reunião a Fernanda deu uma opinião inteligente. Eu queria ser assim, mas não adianta, eu sou o que sou. Então, isso é mindset fixo, né? Ele acha que não pode crescer, etc, etc. O mindset de crescimento já pensa diferente. Eu não sou assim, eu estou assim. Como eu estou, eu posso mudar tudo. Posso pensar de outras formas, posso crescer, etc. O mindset de crescimento entende que todo mundo tem potencial. Que se você chegou lá, eu também posso. Eu também posso dar um jeito, vou ter que me esforçar mais ou menos do que você, né? Mas, de alguma forma, eu posso me esforçar. Então, esse é um mindset de crescimento. Ele pensa além. O mindset de crescimento, pessoal, ele pensa que todo mundo, para chegar em algum lugar, tem uma trajetória. Então, também posso ter uma trajetória. Também posso programar minha mente para ser o melhor, para ser bom, etc. Se eu vou conseguir ou não, não interessa. E o mindset de crescimento tem uma visão um pouco diferente do sucesso e do fracasso, né? Mindset fixo acha, fracassei, tive sucesso, fracassei, eu tive sucesso. Mindset de crescimento acha, eu estou sempre aprendendo, sempre melhorando. O sucesso não é tão importante, estar melhorando, estar aprendendo, estar crescendo é mais importante do que chegar num ponto determinado, né? Então, ter mindset de crescimento é uma coisa boa, porque você sempre se permite experimentar, testar, ver como é que é, fazer, e isso não significa que você não vai conseguir. Por exemplo, se eu for mal, significa, olha, você precisa pensar melhor, precisa estudar mais, precisa se preparar mais. Então, mindset de crescimento vê sempre como uma trajetória. Ele não vê como algo fixo, né? Como algo errado, etc, né? Por exemplo, mindset fixo tende a desistir de muitas coisas porque acha que não consegue. Mindset de crescimento, ao invés de desistir, ele pensa, eu deveria ter me preparado melhor, né? Então, por quê? Porque ele acredita que pode crescer. Então, programar minha mente para o mindset de crescimento é legal. Faz eu experimentar mais coisas, faz eu ser mais aberto, testar mais coisas, etc, né? Por exemplo, a Fernanda Oliveira é designer gráfico, talentosíssima, né? Eu não sou péssimo. Não, eu posso não ser uma Fernanda, mas eu posso aprender bastante coisa, né? De design, melhorar, ter uma boa noção, etc, né? Então, mindset de crescimento está sempre pronto. Vou experimentar. Não tem mal, eu não preciso ser o top de linha. Eu quero é que está crescendo, está aprendendo, está mudando. Então, mindset de crescimento vê sucesso e fracasso como o caminho é mais importante. Entre sucesso e fracasso, tudo vale a pena. Porque eu aprendi, porque eu cresci, porque eu melhorei, porque de alguma forma eu cheguei mais longe, eu fiz e tal, né? Quem tem mindset de crescimento sempre diz, eu posso ter uma habilidade maior. Se eu treinar, se eu estudar, se eu me preparar, se eu me programar. Então, como que a gente poderia traduzir isso? Mindset de crescimento é quase uma mente aberta, né? É quase uma cabeça experimentativa. Essa palavra não existe, eu acho, né? Mas mais experimentativa. Vamos ver o que a Poliana diz para nós. Fábio, na empresa que eu trabalho estão introduzindo essa mentalidade. Até distribuir um livro Mindset para todos, que é da Carol Dweck, que é a que melhor escreveu sobre Mindset, né? Nossa, que legal, mais de 1000 pessoas ganharam um livro. Mas na prática não aplicam nada e aparentemente não querem mudar. Concordo com você, viu? Né? Principalmente a liderança, que é totalmente voltada a resultados. Como virar essa chave e fazer com que as pessoas entendam que essa não é mais uma modinha, né? É um trabalho legal, né, Poliana, de fazer isso, de mexer com a cabeça das pessoas, de fazer as pessoas mudarem o mindset.
Uma das primeiras coisas que se faz é mostrar os dois mindset para as pessoas, né? Talvez na cabeça da liderança, foco em resultados significa focar lá no fim. Não, foco em resultados é pensar desde o início. Quando se começou, não querendo desviar, Poliana, quando se começou os programas de qualidade, era controle de qualidade, não é da sua época, provavelmente, né? Por exemplo, a Kelly pode me ajudar nisso. A Sony fabricava televisões. Lá no final, ela ligava a TV para ver se funcionava. Isso era controle. Hoje não tem mais controle. Eu tenho que fabricar certo desde o primeiro parafuso, né? Então, foco em resultados não é olhar o resultado, é olhar cada pedacinho para chegar lá e ter o resultado, né? E isso depende de pessoas, né? O poliano Simon Sinek tem uma frase que diz mais ou menos isso, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de gente, você está ferrado. Ele não falou ferrado, mas eu falei aqui, né? Então, se você não entende de gente, você está ferrado. Então, talvez no final, Poliana, a gente te ajude mostrando 5 passos para melhorar o mindset, para mudar. Mas uma das primeiras coisas é deixar bem claro, mindset fixo e mindset de crescimento, né? Na verdade, muitos líderes têm mindset fixo. Esse funcionário não está bom, vou demitir, contratar o outro. Tudo bem, eu contrato outro melhor. Ele dura 1 ano, ou 3 meses, ou 5 meses, porque as pessoas não são lineares. Eu posso ser ótimo e piorar rapidamente por algum fato, alguma situação, né? A Kelly está dizendo, muito bem, Fábio, né? Hoje não tem controle, pois o controle é somente no fim, mas sim a gestão de todo o processo. Obrigado, Kelly. Não falei bobagem, né? Exatamente isso. Eu tenho que ter qualidade, não controlar, né? Etc. É isso. Então, Poliana, é uma coisa difícil fazer os líderes enxergarem diferente, né? Eles ainda acham as pessoas, é uma parte complicada, sim, é mais complicado do que uma máquina, a máquina você calibra e está legal. Então, acho que muitos, eu trabalho basicamente com liderança, e eu vejo bastante líder com mindset muito fixo. Eu acho que tem toda uma boa intenção de atingir resultado, sem dúvida nenhuma, uma boa intenção. A forma como eu atinjo, eu acabo pensando muito a curto prazo, e não criando um resultado mais sustentável, etc. Acho que o mundo inteiro está nessa luta de mudar um pouco. Mas muito legal, Poliana, tua empresa ter comprado esse livro. Cabe promover discussões, conversar, falar de mindset fixo, etc. No final, eu dou alguns passos que talvez possam te ajudar, né? Então, de alguma forma, pessoal, mindset é essa programação. E sempre que se eu tiver um mindset de crescimento, eu penso, eu posso aprender, eu não sou assim, eu estou assim, eu posso chegar lá, eu posso ir mais longe, etc. O que acontece com o mindset diante de fracasso, né? O mindset fixo acha, viu, eu não deveria ter tentado. Eu sou ruim nisso. O mindset de crescimento pensa, eu preciso continuar melhorando, ainda não foi dessa vez, eu preciso procurar mais, foi um degrau, na próxima eu acerto e tal. E desafio. Claro que mindset fixo não quer desafio, né? Acha que é ruim, que vai afetar minha imagem, que eu vou falhar, que não é legal. O mindset de crescimento gosta de desafio. Ele enxerga como uma oportunidade de se testar, de crescer, de experimentar, de ver coisas diferentes, né? Ele sempre acha que desafio é uma ferramenta para ele melhorar, é uma ferramenta para ele crescer, para ele ir em frente, etc. Então, rapidamente, pessoal, são esses 2 mindsets. Eu disse que eu ia falar 5 passos para melhorar, né? O primeiro passo, como eu falei para você, Poliana, é conhecer os mindsets. Se eu não conheço, eu não me dou conta. Eu melhorei bastante depois que eu conheci. Comecei a me dar conta. Não, isso é mindset fixo. Não. Crescimento faria o quê? Experimentaria, né? Testaria, etc.
Então, quando a gente conhece, discute, mostra, por exemplo, Poliana, se você pegar uma ideia e botar mindset fixo, pensa assim, mindset de crescimento, pensa dessa forma. Acho que vai ajudar a alertar. Talvez numa reunião que você vai conduzir, mostrar, olha, mindset fixo pensaria dessa forma, mindset de crescimento pensaria dessa outra, né? O livro foi comprado, né? Agora precisa trazer esse discurso para o dia a dia, para o bate-papo, para a conversa, para tudo isso, e daí vai ajudar bastante, né? Então, o primeiro passo para migrar para o mindset de crescimento, e a gente sempre vai escorregar, é conhecer os mindsets, né? O segundo passo é olhar, analisar o meu sistema de crenças. No que eu acredito? Eu acredito que as pessoas têm que ser comandadas para ter resultado. Eu tenho que questionar se eu acredito nisso. É muito cansativo eu estar sempre comandando, controlando. O mundo mudou. Então, examinar o meu sistema de crenças, analisar, é o segundo passo para melhorar o mindset. No que eu acredito, né? O que está fixo em mim? Então, olhar as coisas que eu acredito, meus valores, como eu penso, como eu enxergo, etc. Né? Então, de alguma forma, analisar o sistema, as crenças estão em todo lugar. A gente tem uma série de crenças. Por exemplo, chegar um candidato com tatuagem aqui no rosto e pescoço, não é uma pessoa legal. Se é tatuado, não é para trabalhar numa empresa. É uma crença que eu tenho. É uma crença que as pessoas têm, né? Sendo franco, etc. É uma crença que as pessoas têm, né? Então, se a pessoa chega às 8 horas da manhã de mau humor, é uma crença que ela está de má vontade. Não, tem gente que o humor melhora no final do dia, tem gente que o humor é melhor de manhã. Então, analisar o nosso sistema de crença, o meu, é muito legal. O que eu acredito, quais são os preconceitos, o que está fixo em mim, etc. Né? Então, primeiro passo, conhecer os mindsets. Segundo passo, olhar quais são as crenças limitantes ou não limitantes que eu tenho. Terceiro passo é fazer um exercício muito legal, que eu já falei um pouquinho. Como você agiria? Tá? Por exemplo, Poliana, se você vai lá falar, você deve ser do RH, talvez uma BP, vai lá falar com o líder, não te recebe bem, 1, 2, 3, 4 vezes. Mindset fixo, não adianta, esse líder não tem jeito, não vai me receber, eu perdi a paciência. Mindset de crescimento, eu posso achar um jeito diferente de acessá-lo. Talvez, quando ele está no restaurante, perguntar, no restaurante da indústria, perguntar se eu posso sentar ao lado dele e almoçar. É um fura-bloqueio, é outro caminho, né? Então, posso chegar lá elogiando alguma coisa da área dele e pedindo para ele me contar mais para eu multiplicar. Então, esse é o mindset de crescimento. Então, esse exercício, como você agiria, ajuda muito a você começar a abrir a mente. Então, como eu agiria mindset fixo? Ia dizer, esse líder não adianta, não vai dar certo. O mindset de crescimento diria o quê? Eu não acessei de maneira certa ainda. Eu vou ter que achar o jeito correto de chegar e acessar. Então, esse exercício de como você agiria é muito legal. O quarto passo é criar um ciclo de feedback, para mim, mais constante. Como eu fui? Não, aqui eu fui muito fixo. Não, eu fui de crescimento. Parabéns, Fábio, você achou um jeito diferente. Porque eu estou me dando torrão de açúcar, né? Para mostrar o quanto vale ser aberto, quanto vale pensar diferente, né? Então, de algum modo, pessoal, criar esse ciclo de feedback, de auto-feedback, é super importante. Passar a monitorar mais as minhas ações, me dar recompensa. Feedback não é só negativo, né? Feedback positivo e feedback negativo. Preciso melhorar. E parabéns, Fábio, você foi muito bem. Teve paciência para conduzir, né? Fábio, você aqui não mandou bem. Eu odeio gente que fala na terceira pessoa, né? Mas eu estou falando agora só para brincar com vocês, né? Então, né, eu mandei bem nessa situação, parabéns para mim. Então, esse é o quarto passo, criar um ciclo de feedback. E o quinto passo é mudar o significado do sucesso.
Então, sucesso, Poliana, não é você convencer o líder. É já sentar do lado dele para almoçar e bater um papo já é sucesso. Já é bom, já é uma evolução, já cresceu. Isso é mindset de crescimento, já vai enxergando a coisa evoluir, né? Então, mudar o significado do sucesso é importante para nós. Senão a gente olha, o fim é tudo ou nada. Não, eu tenho que olhar os avanços que eu vou tendo, né? E esses avanços vão me levando ao sucesso provavelmente. Então, é um desafio, né? Obrigado pela Fernanda aí. Conheça os mindsets, analise suas crenças, como você agiria, cria um ciclo de feedback, mude o significado de sucesso. Obrigado, Fernanda. Então, esses são 5 passos que podem te ajudar a mudar. É claro que isso tem que ser coletivo, mas às vezes eu mudando o meu mindset, eu consigo acabar influenciando no teu, de alguma forma opinando um pouquinho no teu, né? Então, essa é a parte legal de mindset, de conseguir aprender a programar nossa mente. E alguém tinha perguntado, né, como a gente programa a mente. É mais ou menos isso. É eu me dar conta, eu examinar de alguma forma os mindsets, as minhas crenças, o que eu acredito, fazer um exercício, me dar feedback e começar a comemorar as pequenas partes, mudar. Sucesso não é só chegar lá, não é só te convencer 100%. Sucesso, não, você já me ouviu, está dando atenção, aceitou alguma parte, por aí vai, né? Então a gente muda o significado do sucesso. É um desafio você lidar com a sua mente. Você não nasceu com bula para dizer como ser usado, então você precisa ter essa bula, né? Está tudo ligado, agilidade emocional, autoconhecimento, inteligência emocional, né? Todas essas coisas são importantes, mas a gente está falando especificamente de uma partezinha da mente que é programação, que é me programar para coisas boas ou para coisas ruins, né? Então, assim como a gente já se programa inconscientemente. Não, vou aproveitar essa reunião para vender a minha ideia. Então, eu já entro lá com uma programação mental, com brilho no olho, já falo da minha ideia, já conecto os assuntos com a minha ideia, etc. Então, eu me programei para isso. Eu programei não só a tarefa, mas eu programei a minha mente para ter mais brilho nos olhos, para falar com mais clareza, né? Para conectar a minha ideia com as outras. Então, inconscientemente, eu já programei a minha mente, né? Mas a Poliana está dizendo, te dei vários insights, né, Poliana? Boa sorte na tua missão aí, tá? De lidar com todas as lideranças, de mexer com as cabeças todas. Então, pessoal, isso é mindset. É uma coisa que a gente pode aprender a fazer seguindo esses 5 passos. A gente começa a ter um mindset de desenvolvimento, né? Que é um mindset cabeça aberta, experimenta, testa, vai, etc. Quem ia falar? Você acha que de alguma forma o ambiente que a gente está influencia nessa mudança do mindset ou isso é uma coisa interna nossa? A gente sempre é influenciado pelo ambiente, né? Às vezes o ambiente fortalece as nossas crenças ou questiona as nossas crenças, né? Às vezes, num ambiente pesado, eu tendo a deixar minha crença de que eu não sou bom mais forte ainda, né? Por exemplo, num ambiente que não te valoriza, você tende a consolidar o teu mindset fixo. Não, eu sou assim mesmo, eu não sou bom, eu não vou mudar, né? Um ambiente mais aberto que te valoriza mais te ajuda a migrar para o mindset de crescimento que diz eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso ir em frente. Um ambiente com mais aprendizado, que tolera mais o erro, que valoriza mais os pequenos progressos, é claro que vai te ajudar a mudar. Mas como a gente não pode sempre contar com um ambiente incrível, maravilhoso, iluminado com sol, a gente vai ter que negociar com a nossa mente e tentar se reprogramar para alguma coisa mais desafiadora, para alguma coisa mais forte, etc., né? Para ir migrar para o mindset de crescimento. Mindset de crescimento adora a experiência, adora testar. Ele usa a palavra testar, não a palavra tentar. Mindset fixo diz, eu vou tentar. Quer dizer que pode não dar certo.
Mindset de crescimento usa, eu vou testar. Testar é bom, você vai aprender alguma coisa, né? Vai crescer, é uma etapa, né? É um degrau para alguma coisa. Então, o mindset de crescimento sempre usa testar. Vou testar, vou experimentar, vou ver, vamos ver como eu posso ir, e vai crescendo, crescendo e absorvendo coisas boas e vai indo, né? Eu acho que no passado chamavam isso de mente aberta, né? Mas é realmente programação mental para você crescer, experimentar, testar, ir em frente, etc. Você pode tudo. É claro que existem limitações, a gente sabe, né? Eu sou bom numa coisa, não sou bom no outra, mas eu posso melhorar, testar, experimentar, avançar um degrau. Posso não ficar o melhor, mas eu posso avançar algum degrau em relação a isso. Posso conseguir, né? Então, essa é a ideia de programação mental, pessoal. A gente é uma máquina incrível e precisa aprender a lidar com ela, né? Precisa aprender a lidar. Intelectualmente, a gente já mais ou menos sabe lidar. Se eu sou bom em cálculos, eu já procuro exatas. Se eu sou bom em humanas, se eu tenho um talento para isso, para criatividade, a gente já naturalmente se direciona para isso. Agora, a gente está falando de como eu percebo, como eu sinto, como eu me comporto, independente da área. Então, aprender a programar nossa mente funciona muito legal. Esse é mindset, essa é a nossa forma de programar, é o nosso software que vale ouro, né? Uma boa programação mental vale ouro. Você começa a enxergar oportunidades. Então, ler um pouco sobre mindset é muito legal. O livro da Carol Dweck, né? Mindset é perfeito, é muito bacana, é um dos melhores que tem, né? Sobre isso, e vale a pena ler. Talvez você não consiga ler inteiro, ler os pedaços, pula. Por quê? Porque ao conhecer os mindsets, você já começa a se questionar. Então, esse é um desafio que vocês têm, né? De programar a mente para aproveitar mais as coisas, de tirar maior proveito do modo como você pensa, né? Programar um pouquinho. A gente programa a nossa alimentação. Eu preciso de energia, né? Eu vou sentir sede, tudo isso. Programar a mente também é uma coisa que é perfeitamente possível fazer. Da década de 50 para cá, se descobriu milhões de coisas sobre o cérebro e ainda é comum entre os cientistas dizer que não se conhece 10% de como ele funciona, de todo o poder que ele tem, dessa interação mente-cérebro. Mas algumas coisas já são legais. E programação, mindset, funciona muito. É questão de vocês testarem. Legal, pessoal? Legal, Fábio, muito legal. Espero que eu tenha ajudado, né? No mínimo, plantei uma sementinha para vocês questionarem as suas crenças e começarem. Será que eu não estou muito fixo agora? Será que eu estou de crescimento? Né? No mínimo, culpa vocês vão sentir que é um bom começo, né? Então, essa era a intenção. Espero que eu tenha ajudado, pessoal. E bom proveito. Foi uma palestra fast e rápida, mas foi muito legal. Então, tá? Legal. Obrigado Muito obrigada, pelas pessoal. participações e abraço a todos. Sucesso. Pessoal, eu vou deixar um convite aqui para vocês no chat. Vai começar uma palestra agora às 15 horas com o Marcelo Carbonari sobre como fortalecer a visão sistêmica. E a gente vai conhecer uma ferramenta que exercita a tomada de decisões. Eu vou deixar o link aqui no chat do Zoom. Começa agora às 15 horas, estão todos convidados. O Marcelo é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Aproveitem que ele vai falar de um simulador de negócios e que é muito legal, tá? Isso. Então, um abraço, pessoal. Um abraço a todos, boa sorte. Obrigado. Ô, Fábio, a Vanessa tem uma pergunta. Então pode fazer, lá. Vanessa. Oi. Na verdade, quem tem é a Eni. Oi. Fala aí. Fábio, poderia contar uma passagem ou exemplo de caso que você aplicou em alguma empresa com líderes? De mindset? Isso? Mindset? Sim. Eu fiz um treinamento com líderes porque eles uma varejo e eles são gerentes de unidades, de lojas grandes, enormes. Tem gerentes que têm 300 funcionários. Claro que eles têm apoio, coordenador, subcoordenador, tal e tal, né? E eu falei de mindset.
E uma das coisas que aconteceu é esse varejo, isso foi há 2 meses, estava aberto em plena pandemia, agora já voltou. Há 2 meses tinha colegas que morreram, etc. Né? Então, mas o varejo seguia aberto para nos alimentar, o que é uma função nobre. Né? Então, uma das situações que a pessoa trouxe de mindset fixo é que não acreditava muito na equipe. Né? Não acreditava, achava que se não desse ordem, se não comandasse, se não ficasse em cima de todo mundo, as coisas não aconteciam. Resumo, a pessoa trabalhava 15, 16 horas por dia, sofrendo, estressado, mal alimentado, de todas essas formas. Né? E daí a gente conversou e eu comecei a mostrar que como daria para você tentar acreditar mais. Talvez não nos 300, mas escolhe 10 que você acha que vale a pena apostar para você mudar a sua crença sobre as pessoas. É que ele contratava pessoas mais de baixo nível socioeconômico-cultural e ele acha que tem que ser mais controlador. Aquela coisa de liderança, comando e controle, né? Então, eu tive o prazer de conversar, ele trouxe o case, mostrei, aposta em 10 pessoas, né? Investe, delega mais, vê se elas podem crescer, dá mais autonomia, não comanda tanto, pergunta, inverte, em vez de dar ordem, pergunta o que ela faria e foi indo, né? E depois eu recebi um e-mail dessa pessoa dizendo que eles escolheu 10 pessoas e com 9 funcionou muito bem. Que ele começou a acreditar naquelas pessoas. Pois é, você não consegue com 300. Talvez um grupo seja comando e controle, né? E eles que já tinham planos de começar um novo time a investir, que ele pediu ajuda do RH para selecionar em quem ele investiria nas pessoas. Para mim foi gratificante, que eu acho, conseguir mudar uma crença que ele tinha, né? Conseguir mudar uma crença que ele tinha de que tinha que controlar as pessoas, porque as pessoas não fariam por si só, não se engajariam, etc. Eu achei muito legal, né? Eu acho que eu mudei pelo e-mail dele, eu acho que realmente mudei a forma dele pensar. Espero que ele tenha continuado experimentando essas situações e testando. Foi uma crença específica, né? Que era de trabalho, mas foi isso, Eni, tá? Legal, pessoal? Então, obrigado, até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos, Tchau. pessoal.